Estamos começando mais um podcast Direito Delas, o podcast da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos que estão bastante em voga, que é comunicação e empreendedorismo. E para falar sobre isso, trouxemos três super convidadas que estão aqui comigo hoje, que é a Roberta Almeida, empreendedora, mentora de negócios, vencedora da 6ª temporada do Shark Tank Brasil e referência em inovação. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada pela oportunidade, Jéssica. Também temos a Sônia Campos, que é jornalista, mentora em comunicação, fundadora do Fala em Ação, empresa dedicada ao desenvolvimento da comunicação estratégica. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, Jéssica. E também temos a Paula Ávila, nossa secretária da Comissão da Mulher Advogada, que é advogada também e especialista em neurociência. Seja bem-vinda, Paulinha. Muito obrigada, um prazer estar aqui com essas grandes mulheres e é uma emoção também. Estar na presença de vocês, para mim, é sempre uma oportunidade única. Então, vamos dar início ao que a gente gosta, que é falar, né? E aí, vou começar com a Roberta, falando que o seguinte, a gente sabe que o empreendedorismo começa muito cedo, né? Muito antes da própria empresa. Me conta um pouquinho, você começou a trabalhar muito cedo, Roberta? Então, ouvintes, né? Fiquem atentos, porque o mundo empresarial é um pouquinho diferente do mundo da advocacia. E sim, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, na empresa da minha família. E eu comecei a trabalhar porque eu rodei no colégio. Então, uma maneira de eu aprender a fazer já a gestão financeira foi começando a trabalhar cedo. Então, eu comecei na empresa da minha família, meus pais têm restaurantes, eles são empresários há 44 anos. E trabalhei lá dos 14 até os meus 30 anos. E daí foram muitas coisas no meio do caminho, né? E tô aí, tenho 46 anos, então vamos fazer a conta aí, tô 30, 46, 14, tô 32 anos trabalhando. É tanto tempo que a gente até esquece, mas com uma bagagem maravilhosa, e te digo que valeu a pena. Então, puxando esse gancho, quando você olha para trás, o que o empreendedorismo te ensinou? Qual foi a tua maior lição sobre tantos anos assim de empreender? Primeira coisa, a que eu aprendi isso com a minha família, né? É responsabilidade, muita responsabilidade. Você é totalmente responsável pelaquilo que você faz, porque você não tem nenhuma garantia, né? O empresário ou o empreendedor, porque são pessoas diferentes. Ser empreendedor não significa que você é empresário, tá? Então, eu aprendi desde cedo com eles, ao empreender, que ser sempre ético, ser sempre honesto, ser sempre comprometido e fazer até onde você tem capacidade de honrar com a sua entrega. Então, esses foram os pilares principais. E, sem dúvida, né, foi uma faculdade, apesar de eu ser formada em administração com habilitação em comércio exterior, tem coisas que a faculdade ela não te ensina. Isso em todas as áreas. Na área da comunicação e na área de advocacia, que nem vocês, tem muita coisa que só a vivência vai mostrar. Então, eu acredito que aonde eu estou hoje veio dessa base sólida, bem construída, né? E também eu aprendi a fazer, desde muito cedo, gestão financeira, né? Trabalhar com desafios maiores, pelo fato de eu não ter nada garantido. Eu fui CLT, gente, uma única vez na vida, fui funcionário do meu pai. E daí, depois que eu saí, eu pedi demissão, porque eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, porque eu juntei o dinheiro que eu estava trabalhando desde os 14 anos, eu juntei dinheiro e falei, eu quero ir morar fora. Ele falou, mas você não vai? Eu falei, eu vou, eu tenho dinheiro, eu posso ir, né? Então, e peguei todo esse dinheiro e tal, e fui estudar fora do país. E quando eu voltei, ele não quis mais assinar minha carteira. Então, eu falei, não, continuei. Então, assim, eu nunca tive aquela segurança. Então, aprender a se organizar muito bem, me fez também ter uma construção mais sólida em todos os meus negócios, né? Porque daí, quando tu começa do zero, porque eu tive 16 anos de experiência com eles, mas ao começar do zero aos 30 anos, eu já tinha 16 anos, né, gente, de bagagem empresarial. Meus pais são super conhecidos, empresa sólida, então, assim, uma empresa sempre que atravessou muitas crises, né, econômicas do país. Então, qual empresário que está 44 anos no mercado que não atravessou uma crise? Me fala, né? O Brasil, a nossa economia, ela não é estável. Então, eu aprendi também como se organizar e como honrar
essa parte para a gente sempre se manter bem, né? Porque você fazer sucesso não significa que sucesso e ter dinheiro e estabilidade, eles não estão interligados. Tem muita gente que faz sucesso a qualquer custo, né? Então, essa parte empreendedora, né, foi muito importante para mim, para que eu me tornasse também uma boa empresária. E olha que legal, né? Uma das coisas que a gente aprendeu na tua fala agora é que justamente o negócio é muito mais sobre pessoas do que diretamente sobre a operação, né? E aí, em relação a isso, trazendo essa informação, por que tu considera que é muito mais sobre pessoas do que sobre a operação em si, sobre o negócio em si? Então, porque vou pegar pelos meus negócios, tá? E pelo negócio da minha família. Você entende com o cliente, você lidar com o ser humano, e você tem seres humanos servindo seres humanos. E daí você vai me dizer, Roberta, mas hoje em dia tem IA. Meu amor, eu tenho uma empresa de eventos. Você acha francamente que uma IA vai colocar um evento no ar? Nunca. Vocês acham que o evento de vocês, uma IA pode ter feito toda a estratégia do evento de vocês, toda, desenhado. Mas quem vai colocar no ar? São pessoas. Quem vai prestigiar vocês? São pessoas, né? Então, você saber lidar com pessoas, fazer a sua gestão emocional e do seu time faz total diferença, né? E, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma empresa de eventos há 16 anos. Eu estou lidando com um cliente que gasta 500 mil, 800 mil, 300 mil numa festa, e eu tenho uma pessoa montando o evento dele que não é da mesma classe social. Então, você imagina a gente ter que transitar em todos esses meios ao mesmo tempo. E a gente ainda tem um outro desafio, que é um evento, e eu brinco que a gente monta e desmonta uma empresa por evento. Porque eu coloco um monte de gente desconhecida para trabalhar numa mesma estratégia que tem que dar certo. Então, você saber lidar e transitar em vários meios é importante para que você tenha um crescimento sólido e principalmente para que você implante cultura. Porque a cultura empresarial, ela é feita das pessoas que trabalham ali. E a maioria das empresas é espelhada no seu líder. Se você olhar as grandes empresas e até as pequenas, né, muito do reflexo da empresa está no dono. Então, essa responsabilidade de sempre tratar as pessoas bem, tratar a sua equipe bem, ter um bom relacionamento com fornecedores, né? Então, meu pai e minha mãe sempre falaram, fica sem dinheiro para comer, mas não atrasa fornecedor nem funcionário. Nunca. E puxando esse gancho, tu achas, por exemplo, vamos pensar um pouco aqui, Roberta, que toda mulher advogada é uma líder do seu próprio eu? Porque no sentido de que algumas mulheres advogadas entendem que o empreendedorismo pode ser distante, porque como a gente estava conversando, a gente tem capacidade técnica, mas não foi ensinada a ser empreendedora. Então, desse pensamento, puxando o teu gancho, talvez tenhamos que ser líderes dos nossos próprios eus, né? Com certeza. Primeira coisa, né? Nós temos que ser líder da nossa própria vida. E tem um que eu acho primordial. Se você não se liderar como pessoa, como CPF, né? Isso também vai influenciar de como você lidera no seu CNPJ. As pessoas técnicas, advogados, dentistas, médicos, eles, por natureza, eles são empreendedores. O que falta é se constituir empresário, né? Porque vocês já empreendem na parte técnica. Se vocês, advogados de todas as áreas, vocês dão conta. Eu, Roberta, empresária, não dou conta de ler um processo que vocês fazem, né? De guiar e chegar lá para o juiz e falar. Eu não tenho técnica para isso, eu não empreendo nisso. Então, falta desenvolver o lado empresarial, né? Então, todas as mulheres são, sim, empreendedoras na sua área. Mas falta desenvolver esse lado empresarial, que é como é que eu vou lidar com a gestão financeira do meu negócio, como é que eu vou lidar com as vendas do meu negócio, como é que eu vou administrar o meu escritório. E, gente, administrar o escritório pode ser só você e uma secretária virtual. Você e toda a tecnologia que tem hoje que facilita, né? Mas você entender que ao sair de casa, ou até trabalhar em casa e sentar na sua mesa, ali é um negócio. Então, você precisa ter a responsabilidade, né? Isso não é ensinado na faculdade para vocês.
Vocês são muito ensinados tecnicamente, mas não a fazer essa parte, que é importante sim, ter a parte de vendas, ter a parte de RH. A empresa cresceu, quem vai cuidar do meu dinheiro? Quem vai cuidar das pessoas que vão vir trabalhar comigo? Quem vai cuidar do meu marketing? Quem vai fazer o meu administrativo? Será que compensa eu trabalhar home office ou será que compensa eu ter um escritório mais estruturado? Será que vale a pena eu estar com outras advogadas e montar um pool? Ou será que vale a pena a gente ficar uma bancada forte de advogadas criminais, por exemplo? Né? Então, esse lado empresarial é que falta ser desenvolvido e que eu gostaria muito também de trabalhar e falar no evento de vocês, porque sim, somos empreendedoras, né? Vocês são empreendedoras, faltando ajustar aí um lado empresarial que a academia não fala sobre isso. E veja, né, Paulinha, como é a sua área de especialização hoje? A neurociência traz alguma dica, alguma informação extremamente relevante para que a gente desenvolva essa parte de ser empresarial já sendo uma empreendedora nata, como a gente pode observar aqui? Bom, uma das coisas que eu fiz ao longo aí dos últimos anos foi estudar o ser humano, porque esse é o nosso cliente. Então, eu me via muitas vezes pensativa sobre como as pessoas podiam ter tantas dúvidas para tomar suas decisões basilares, assim. Eu não conseguia, aquilo estava fora, às vezes, do meu alcance. Por que essa pessoa sofre tanto para tomar uma decisão? Por que essa pessoa está delegando essa decisão para mim? Né? Porque o que a gente mais escuta na nossa profissão é o seguinte, e isso vale para qualquer área. Você explica e ela diz, mas o que você faria? Então, eu percebi assim, falta para muitas pessoas essa chamada de responsabilização que a Roberta falou. Não é o que eu digo para você fazer na sua vida, é o que você quer fazer da sua vida a partir de agora. E isso vale para qualquer área. Quando eu entendi que o nosso cérebro, ele sofre ao ter problemas não resolvidos, eu passei a entender um pouco melhor o cliente. Ele está em sofrimento, por isso ele quer que aquele processo acabe logo. Então, trazendo isso para a parte do empreendedorismo, ele quer ter a sua liberdade financeira, ele quer ter a sua liberdade de tempo, né? Hoje tem muito essa questão do ser CLT, porque o CLT traz um engessamento de tempo. Mas ele não quer percorrer o processo para que isso aconteça. Ele tem a sede de ser rápido, de ter o resultado rápido, quando, na verdade, ele precisa fazer a criação de uma estrutura. A tomada de decisão, ela precisa ser estruturada, ela precisa ter clareza, ela precisa ter direcionamento. Então, como advogada que foi estudar isso para entender melhor o meu cliente, o meu produto final ali, né? Eu descobri isso, que as pessoas estão pouco preparadas para tomar decisões, que elas estão pouco preparadas para assumir responsabilizações. E o grande equívoco que se comete, eu acredito que em qualquer área, é colocar a culpa no outro. Por que as coisas não dão certo? Porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu? Não, o que você deixou de fazer para que aquilo não desse certo? É claro que eu não quero fazer aqui um discurso para pessoas que partem de lugares muito diferentes. Tem pessoas que vão fazer tudo e mesmo assim elas nunca tiveram um capital, elas nunca tiveram uma oportunidade. Não, eu estou falando aqui de pessoas sentadas na mesa como nós, que estão partindo aqui do mesmo ponto. Né? Que tiveram o conhecimento, que tiveram... O que essas pessoas fazem de diferente para estar onde estão? Certamente a responsabilização que a Roberta falou é uma delas. Estruturar os processos e deixar menos a coisa fluir. O fluir é importante, mas ele não substitui a organização. Então, de tudo que eu percebo do ser humano, que a Roberta também falou, né? O ser humano, ele é importantíssimo, porque ser humano sabe lidar com o ser humano, e as pessoas também estão muito carentes. Elas querem atenção, para além de um advogado, para além de uma festa. Nunca estivemos tão
conectados e desconectados ao mesmo tempo. Então, aquele que entregar junto com a estrutura que uma IA pode trazer, o humano vai continuar liderando, porque o humano ainda entrega para o humano. E uma das coisas que me chamou a atenção, Paula, na tua fala, é isso, assim, algumas dicas importantes, né? A parte da chamada de responsabilização, mas também acho que uma das grandes falhas da grande maioria dos clientes do direito é a ausência de uma comunicação ativa. Porque uma vez que você comenta claramente aquilo que você quer, tem grandes chances de você ser bem entendido e bem respondido. E aí é nesse momento que você entra, Sônia. Me diga, o que é uma comunicação ativa? A gente nasce sabendo ou isso pode ser desenvolvido, tal qual o ser empresarial? Ela pode e deve ser desenvolvida, eu já me explico melhor, mas eu pego muito o raciocínio da Paula. Quando a gente entende essa responsabilização, quando a gente pega para a gente entende o processo, naturalmente, todo esse nosso comportamento vai refletir na fala. Porque se eu tenho noção do meu papel, eu sei aonde eu quero chegar, eu não me torno tão vulnerável a críticas, ao que as pessoas vão pensar, ao que vão falar. E isso tudo dá suporte, dá base para que eu consiga me posicionar em público, gravar vídeos. Então, é extremamente importante. Aí, claro, a partir dessa responsabilização, dessa conscientização, desse meu papel, de que eu sei para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, então, sim, eu posso lapidar essa fala. Muitas vezes, por exemplo, eu posso partir da harmonização da minha linguagem não verbal, da forma como eu falo. Muitas vezes ela pode ser monotemática, né? Monotomática. Eu posso aumentar o tom, eu posso baixar, e isso pode me trazer mais conexão com quem tá me ouvindo. Então, essas nuances, elas podem ser certamente treinadas e devem. Mas antes, a gente tem que ter essa decisão, que passa pelo que a Roberta falou, pelo que a Paula falou, que é essa responsabilização. Então, eu quero estar aqui. E aí a gente vai lapidando. A partir do momento que eu treino, né, a minha comunicação verbal, não verbal, aí eu passo para outro estágio. Para quem que eu quero falar? Quem é meu público? Porque senão, lá na ponta, depois de passar por tudo isso, eu sou abatido pela crítica do meu colega que me assistiu a alguma coisa e falou: mas você falou isso, mas estava com essa roupa. Não, mas se eu tenho enraizado que o meu público é o cliente que quer saber sobre direito de família, pronto, eu sei o conteúdo que eu quero produzir e é para ele, não é para o meu colega. Não é para o tributarista, né, não Sônia? Então, assim, entende que essa jornada ela é extremamente necessária. Hoje, a gente vê muitas vezes as pessoas nessa ânsia de quererem resolver muito rápido, né? A comunicação também passa por isso. Eu quero logo ser uma pessoa reconhecida nas redes sociais, eu quero logo... Tá, mas o trabalho todo que tem que ser feito? Eu tenho que ter a consciência desse processo. Porque senão eu não vou com intenção. Né? Uma coisa é a gente ter autoridade, outra coisa é a gente ter reputação. A autoridade é quando eu sou reconhecida pelos meus pares, pelo meio, que eu sei aquilo que eu falo, a área que eu atuo. Mas reputação é a percepção que os outros têm. Claro, ela é construída, como a Roberta falou, pela ética, pela consistência, pela coerência. E essa coerência não é só no dia a dia do escritório, no dia a dia de eu tratar bem meus clientes, de eu dar o feedback, né, de tudo, de eu receber o feedback. Mas é também da forma como eu me posiciono nas redes sociais. Como é que eu sou percebida, né? Muito se fala que a reputação é aquilo que as pessoas falam quando a gente não está na sala. Perfeito. Então, é todo esse caminho. E, veja, hoje, mesmo tendo uma boa reputação e uma boa autoridade, ainda assim, existem milhares de pessoas no mundo digital que não conseguem se posicionar, não conseguem gerar uma conexão. Você, como especialista nessa área, Sônia, diga, como alguém consegue gerar uma conexão muito boa com o seu público num mundo onde hoje a gente tem excesso de informação de tudo quanto é canto? Entendendo alguns pontos, assim. Primeiro, quantidade não é qualidade. Então, assim, não é
que eu vou fazer aquilo que a minha colega faz, se não é a minha essência, né? Eu não preciso ter vários seguidores. O que adianta eu ter vários seguidores e não converter? Eu preciso estar falando para o público que vai comprar o meu produto. Eu falo exatamente isso para os meus clientes. É isso aí, é isso mesmo. Né? Então, assim, enfim, eu tenho exemplos assim que com a quantidade bem menor de seguidores, a pessoa converte muito mais do que fulana que tem uma base enorme, né? Fulano, e não converte. Então, que se criou, né, Susana, desculpa te interromper, mas é que é isso. A comunicação foi indo para um lado de que significa que você tem muitos seguidores, é que você é autoridade, tem uma reputação. E, gente, uma coisa não está nada ligada com a outra. E provavelmente as pessoas que estão contigo, Sônia, devem chegar com esse anseio de... E porque chega comigo também, na minha área, né? Eu quero tantos seguidores. Gente, conversão e número de seguidor não está interligado. E aí, esmiuçando um pouco a tua pergunta, Jéssica, então, como é que a gente conecta? Como é que a gente busca? Então, partindo daquelas perguntas, né? Quem é meu público? Com quem eu vou falar? Mas qual que é o meu estilo? Eu gosto de gravar vídeo? Não gosto? Estou aberta para aprender? Qual é o formato que encaixa melhor? A minha área, eu gosto de dar dicas, falar, educar as pessoas, o que eu posso estar fazendo? Então, aí tem os formatos que aponta lá. Mas antes, a gente tem que trabalhar com a essência dessa pessoa. Como é que ela se conecta? Criar personagens é bater naquele ponto da coerência. Aí eu me torno incoerente no que eu estou fazendo. Se eu acabo seguindo um modismo, não se sustenta. E aí é muito curioso, porque assim, a pessoa percebe, mesmo que não está ali explícito, se eu digo que faço tal coisa ou que eu sou tal coisa, eu coloco no stories, coloco lá no feed algo, mas ao longo do tempo aquilo não sustenta, aí a pessoa vai falar assim, ó, Roberta, mas aquela ali, não sei, tem alguma coisa que eu vou fechar com a outra. Aí causa um ruído de comunicação. E esse é o ponto. Então, para mim, hoje, a grande palavra de todos os profissionais, eu trabalho muito com um profissional sênior ali, né? 35+, que já tem uma carreira consolidada e que é justamente fazer esse posicionamento digital, é a coerência. É a coerência. Tem que alinhar tudo que trouxe. Total. Ela é importante também, mas primeiro a gente tem que ter a coerência. Certo. Senão não se sustenta ou até eu jogo contra na minha comunicação. Nossa especialista em neurociência concorda com essa informação? Não tem como discordar. Não tem como discordar, até porque eu já aprendi com a Sônia, eu já tive uma aula com ela lá na minha casa, tá? Isso aí a então, final do bolo. Aqui a cereja do bolo, né? Eu posso dizer ao vivo e a cores o que isso representa. Com propriedade. Com propriedade. Por quê? Porque, primeiro, quando eu conversei com a Sônia, eu não tinha clareza de algumas coisas que ela falou aqui. Por exemplo, quem sou eu? Não que eu não tivesse essa clareza, mas comunicando em frente às câmeras. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa, que a Roberta não tem, já diga-se de passagem, de ligar a câmera e sair falando. Não consigo, me travo toda, não consigo. Aquele não é o meu estilo, aquilo não... eu posso desenvolver, eu estou buscando desenvolver? Comprei um microfone novo, estou tentando lá abrir aquela câmera e gravar, tá? Estou tentando porque eu estou aberta ao aprendizado. Mas eu preciso fazer coisas que conversem comigo, que eu me olhe e me veja naquele vídeo, porque eu não sou uma influenciadora. Eu nunca vou ser. Todos nós somos, Paula. Só não queremos o status e o sucesso. Exato. Eu acredito que todos nós influenciamos pessoas. Sim. Mas, e tem isso muito hoje, atingir o status de influenciador, e daí a pessoa acaba se cobrando tanto que trava. E toda palavra acaba ficando um pouco pejorativa, isso, né? Isso. Eu digo influenciadora aqui, vamos situar esse termo, né? Uma influenciadora como a Virgínia, por exemplo, que é maravilhosa lá no nicho dela, mas é que eu não escolhi aquilo. Eu não comunico daquela forma. Eu acho que a questão aqui do influenciador é me respeitar enquanto influenciadora. Perfeito.
né? O que eu quero, a forma que eu quero influenciar tem que ser a minha forma. Uhum. E isso eu obtive clareza, mas eu ainda me pego, às vezes, me questionando, sabe? Essa coisa também que a Roberta trouxe, número de seguidores e autoridade e reputação. A gente é bombardeado pela mistura dessas informações. E eu acredito que é aí que nasce a importância do especialista. Porque existem alguns reconhecimentos aqui, e eu vejo isso porque eu acompanho muito as duas, que a gente tem que delegar para quem é especialista a sua especialidade. Uhum. Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprofunde, se eu quero aprimorar a minha comunicação, se eu quero aprimorar a minha postura, se eu quero aprimorar o meu negócio, fazer sozinho dá muito mais trabalho. Então, você também precisa ter, no processo de tomadas de decisão, que influencia diretamente o seu cérebro, porque ele é um grande sabotador, é fazer as escolhas certas para as pessoas certas, para te ajudarem nesse caminho. Porque tem uma coisa que já falhou faz tempo, é o projeto Mulher Maravilha. Não adianta você achar que vai conseguir fazer tudo sozinho. Sozinha, no nosso caso. A gente precisa delegar. E aí eu até tenho percebido, Sônia, no teu caso, que muitas empresas têm apostado na capacitação, não apenas do CEO, mas dos seus funcionários, seus empregados, seus colaboradores, porque eles entenderam que é uma gama, né? É uma gama entrelaçada de entendimento de objetivo e entendimento de resultado. Queria que tu trouxesse isso um pouco, que eu tenho reparado muito nas tuas redes, né? Essa coisa da capacitação do grupo. Que a gente pode até entender de um escritório, enfim, né? Que vem muito da tua fala, Jéssica, da fala da Roberta, que é exatamente isso. As empresas são feitas por pessoas, por gente, né? Então, de que forma que a gente vai levar a comunicação de uma empresa, de que forma que a gente vai ensinar o que ela faz, enfim, para lá, então, na ponta, vender o produto, né? Vender o serviço. É influenciando. E para isso, essas pessoas que compõem a organização, que compõem a empresa, o escritório, precisam estar alinhadas com a empresa para poderem se comunicar. Vou dar um exemplo aqui. Tem muitas empresas que, às vezes, o funcionário chega e faz uma selfie, cheguei na empresa. Mas ele não tem o entendimento, o alinhamento da comunicação. Às vezes ele está numa empresa X, ele está com a camiseta Y, né? Está com algo que está desarrumado no fundo. Claro, coisas do dia a dia, mas queira ou não, é uma comunicação que está passando. Que se eu estou num ambiente que está desorganizado, então a empresa é desorganizada. Então, são detalhes que, às vezes, alinhando na empresa, com todos esses colaboradores, claro, tem esse lado que eu falei, mas também tem um outro ponto. A partir do momento que ele entende a comunicação, ele pode fortalecer não só a reputação da empresa, mas a dele também. Claro. Sabendo as palavras certas. Muitas vezes ali, a gente acha, né? Algumas pessoas acham que estão ali nas redes sociais falando com seus amigos, com seus familiares, e aí colocam, às vezes, palavras ou um contexto que não cabe, e quando, na verdade, quem nos segue, mesmo que a gente tenha uma base de seguidores pequena, ou um grupo fechado, enfim, aquela pessoa vai replicar e vai levar a informação para outros. Então, não existe mais grupo fechado. Ele pode estar ali só na teoria, mas as pessoas estão replicando, como sempre existiu na vida. Sim. E na rede social não é diferente, né? Não, e aí, voltando também para o número de seguidores, por exemplo, no meu caso, né, que eu ensino meus clientes marketing, vendas, atendo muito empresário, meu público é o empresário e o meu público é a pessoa técnica que não consegue, às vezes, ir à frente. E vai muito de encontro com o que tu fala, né, Sônia? Eu sempre digo, você vai sustentar na vida real aquilo que você vende nas suas redes, porque eu sempre digo, eu acho que não é válido vender tudo a qualquer custo, porque isso vai ter um custo lá na frente, né? Então, você se posicionar, é o que eu digo, o que adianta você ter uma vitrine de Maison Valentino, mas você entregar uma roupa do Brás? Não orna, gente. Não orna porque o cliente, estratégia de marketing e vendas, ela vai muito além da coisa plástica. A gente tem muito hoje a coisa do aluguel de estúdio, a pessoa vai lá, se monta inteira. A minha pergunta é, você aguenta? E nós mulheres somos muito cobradas de estar esteticamente bem, de estarem arrumadas, né? Vocês
vocês vão para audiências e vêm para cá, tem toda uma postura que precisa ser cumprida, assim como várias profissões, médicos, cada um tem o seu ritual, né? E eu gosto sempre de dizer, você consegue sustentar aquilo porque o cliente, principalmente hoje, na era de muita informação, na era de inteligência artificial, ele quer entender se aquilo é de verdade. O que está vendendo hoje é muito mais a coisa verdadeira, né? Então, lógico, criou-se a coisa de ter muito seguidor, ter muito isso. Gente, número de seguidor, eu quero dizer que é muito fácil de conseguir. Você pode comprar seguidor, você pode fazer campanha de tráfego pago e ter. Aí eu vou ao ponto. Mas você está vendendo? Você está convertendo? Porque o que adianta você estar lá lindo, gravando, tenho 100 mil seguidores e não faz nem 10 mil, nem 20, nem 30. Vamos pegar 10 aqui, que é um número mais real, tá? Então, assim, eu gosto muito dessa parte e eu sou a empreendedora, empresária, eu gosto de ser de verdade. Né? Então, assim, muita gente fala, Roberta, mas por que tu não faz assim? Eu não sustento. Ainda mais que eu tenho negócios diferentes e eu vou, na hora que o cliente vem comigo, eu vou resolver o problema dele real e eu vou estar sentada com ele lá, como eu estou sentada aqui com vocês. Esse é o meu padrão. Então, se você vai encontrar comigo no aeroporto, você vai me encontrar dessa maneira. Então, também trazer essa coisa mais da vida real, que é uma coisa que eu prego muito, gente, muito, muito, muito. A comunicação, ela tem a comunicação não verbal, que fala, tem uma série de coisas. Mas quando você é de verdade e você entrega aquilo, e até você admitir para o seu cliente, olha, eu consigo pegar esse processo até aqui, senão eu vou me juntar com mais 2 advogados, porque eu consigo daí unir forças e a gente chegar aqui. É infinitamente melhor do que você querer dar conta de fazer sozinho. E às vezes não dá certo. E não dá certo. Entendeu? Por exemplo, a minha empresa de eventos, ela tem uma capacidade. Meus outros negócios, cada um tem a sua capacidade. E eu entendi isso e é por isso também que eu me sustento 16 anos. Empreendendo, fazendo os meus negócios. Então, na advocacia também tem uma outra questão, e na área médica e dentistas, e até na área empresarial, mas na área muito técnica, também tem aquilo que é o seguinte, eu tenho que ser só bom nisso e eu não posso ser bom em outras coisas. Né? Nós mulheres somos muito cobradas também, você casou, você vai ter filhos, e para que você quer ser uma super advogada? Pô, isso não orna, né? Quando, na verdade, cada um tem esse posicionamento de que é possível. Não, eu posso ter horário para minha família, eu posso ter horário para ser advogada, eu posso querer ser uma advogada com 100 pessoas, eu posso ser uma advogada self-made, e tá tudo certo. Mas ter a sua carreira, quem você quer ser, é muito importante para você conseguir vender, para você conseguir se comunicar e para você ter esse alívio psicológico, né, Paula, de, eu quero isso para minha vida. Essa é a clareza dos objetivos, né? Se você entender que quer escalonar, que você quer ganhar em quantidade, é possível, né? Tem algumas áreas do direito, trazendo esse um pouquinho para cá, sim, que você ganha, não é com o cliente, você ganha no volume. Direito, Ou grandes contratos, né? Direito previdenciário, por exemplo, né? Você vai trabalhar aí com vários auxílios por incapacidade temporária. Extravio de mala, que hoje extravio de mala, voos. Enfim, né? Tu vai ganhar no número de clientes. Só que isso vai te trazer uma demanda de não conseguir, provavelmente, trabalhar sozinho. Porque você, para conseguir entregar e manter essa estrutura, você vai precisar de mais tecnologia, de mais pessoas, É isso que você quer? É isso que você deseja? Você deseja... Aí é aquela coisa da internet muito, né? Eu já vou puxar... A grama do vizinho é mais verde sempre, né? Agenda lotada. Agenda lotada. Tem a sua agenda lotada. Um escritório com 10 associados. E, gente, sala cheia, trabalhando. E detalhe, e às vezes... Milhões de ações em trâmite. E às vezes você pode estar atendendo 5 clientes que remuneram super bem. Muito sem mais esse... do que os... Com muito mais, entregando atenção, por exemplo. Né? Porque essa é uma dor muito também das pessoas que procuram os escritórios que têm esse padrão. Eu não consigo falar com o advogado, mas não vai conseguir nunca. Escolhas.
Falta de clareza nas escolhas, dos direcionamentos. Ah, mas esse me cobra menos. Mas você não consegue falar com ele. Exato. Não Ou tem o aquela próprio pessoalidade, né? Justo. A pessoalidade que você quer ter, a confiança. Ou, ao contrário, o advogado, eu não tenho vida. Eu não consigo desligar. Escolhas. Não, mas eu não tenho escolha. Tem. Aí é que muda o mindset para a gente trazer isso. Você precisa fazer escolhas. Você quer ter tempo para você? Você precisa ter menos agenda. Você quer ter uma BMW? Legal, eu acho ótimo. Porém, o seguro da BMW custa mais do que o seguro da T-Cross. Tempo é tudo. Você troca o seu tempo por dinheiro. Essa é uma realidade, mas as pessoas não fazem esse raciocínio. Você troca o seu tempo por dinheiro. Então, qual é a tua escolha? E aí a gente está num universo que parece que todo mundo tem que fazer a mesma escolha. Você só pode querer o topo. Mas se você esquecer de olhar para trás, se você não olhar a subida, se de vez em quando você não der uma olhadinha para trás, você perde a paisagem. Não, e o que é o seu topo? O que seu é o seu topo? É diferente do meu topo. A gente já entendeu que nós precisamos traçar objetivos e eles não precisam ser similares. Isso. Justamente. E tem uma outra questão, né, gente? Sustentável. E que eu gosto de dizer muito, que é o seguinte. O tempo é o ativo maior que a gente recebe, que a gente nunca sabe quando vai acabar. Justamente. E ele não volta. O dinheiro tu até recupera. Isso é fato, tá? Mas o tempo não. Então, também usar com sabedoria e, que nem a Sônia disse, parar de olhar para a grama do vizinho, porque o que é sucesso para uns não é para outros. Eu nunca quis ter filho. Nunca. Sempre o sonho da minha vida era ter independência financeira. E eu, bombardeada loucamente, né? Imagina uma mulher que nunca quis ter filho, eu sou uma tia maravilhosa, amo criança, tá? Se os filhos de vocês precisarem um dia de uma babá, eu devolvo melhor do que veio, garanto. Mas eu nunca quis. Então, e para outras pessoas, casar e ter filhos e não trabalhar é o ápice do sucesso. Então, parar de olhar um pouco para a grama do vizinho e o que você quer. E esse é o problema da influência, né? Quando eu digo que nós todos somos influenciadores, é isso. Se você começa a estar num meio aonde ter sucesso é fazer dinheiro a qualquer custo, é sacrificar tudo, entendeu? Para onde vamos? E até onde porque, vamos parar, às vezes, a grama do vizinho é artificial. A maioria das vezes é. Ou né? ele tem esguicho automático e tá sempre verdinha porque ele nunca tá lá. Isso. Verdade. Exatamente. Né? Pegando no ponto de vista da aplicação das redes sociais ali, muitas vezes é toda uma estratégia montada para que pareça mais verde mesmo, né? É cheio de gatilhos, isso, o próprio, né, a comunicação, o marketing, não quero trucidar nenhuma área específica, mas não é isso, mas a gente tem aí vários cursos que ensinam esse tipo de estratégia. Em todas as áreas, né, para tu mostrares, né? Então, faz uma foto assim e bota a legenda assim. Dia de agenda lotada. Depois a outra, acabei de atender tantos clientes, olha, dia cheio por aqui. Pronto, o que passa para quem está do outro lado? Nossa, ela está com a agenda lotada. Mas assim, ela só fez uma imagem do computador aberto, uma imagem do computador fechado e mostrou e botou essa frase. E, gente, contou pra gente e de alguma forma nos impactou e falou, cara, como é que eu não consigo? E assim, e tem ainda a questão da ostentação, né? Nossa, eu ia puxar esse Então, assim, por exemplo, a ostentação, por exemplo, eu sou um perfil, muita gente fala, Roberta, tu é mais na boa, não sei o quê. Gente, eu nunca fui uma pessoa de gostar de ostentar. Esse é o meu perfil meu. A Sônia me conhece há anos, tá? O que tu dirias de mim, Roberta? O que tu dirias de mim? Tu é super tranquila. A Sônia sempre foi essa pessoa comunicativa, essa pessoa calma. E eu sempre fui essa pessoa enérgica, né, Sônia? Sempre fui essa pessoa... Então, assim, eu não consigo... Mas isso a gente tem em comum, né? De não super. ostentar. Não ostentar, não. Nós duas. Tanto é que é o meio. As pessoas do meu meio que me conhecem mais, estão comigo, elas também não são. Então, assim, eu nunca quis levar para esse lado de ostentar. Não,
há quem faça, mas eu não gosto. Claro, porque eu cuido da minha segurança, né? Sou mulher, ando pra cima, pra baixo, trabalho de madrugada, tenho eventos, então viajo muito, então assim, claro, tem esse lado da segurança que não dá para não deixar de cuidar, né? Mas eu não acho bacana, né? Porque você torna a coisa muito superficial. Então assim, eu sou muito mais, eu gosto de mostrar ali minha vida, mas tanto é que o meu Instagram pessoal, ele é fechado, né? Cada empresa minha tem a sua rede social, para cada uma comunicar o que tem que comunicar, né? Mas o ostentar, aí que vem a série de problemas, que é o guru que mostra que tem isso, que tem aquilo, que etc. E capta muito cliente assim, né? Porque ele vende uma coisa que às vezes nem ele vive, porque hoje em dia tu pode alugar um carro, tu pode alugar um apartamento. Gente, hoje em dia tem até estúdio em jatinho, né? Então, assim, o céu Essa é novidade pra mim, não sabia. Tem estúdios em jatinho, simulando que você está viajando num jato particular. Eu já vou dar a palavra para ti, Jéssica, que quero falar, mas só pegando bem o gancho da Roberta e o que a Paula comentou, né? Essa questão de tu saberes bem aonde tu queres chegar, ela é extremamente importante, porque eu me deparei com essa concorrência, com mentorias de comunicação envelopadas nesse ritmo. Com um papel de presente bem bonito, quando tu abre a caixa. Quando, na verdade... É a vitrine Valentino com a roupa do braço. A essência da comunicação é essa jornada que eu falei. É a coerência, é a pessoa entender, a partir do entendimento daquilo que ela assume. Então, que técnicas cabem a ti para a gente evoluir? Às vezes, uma pessoa já está no estágio outras estão um pouquinho mais atrás. Então, assim, o que a gente vai trabalhar para aí desenvolver? Não tem fórmula mágica. Não. Não precisa de uau. Ela precisa de sentar a bunda na cadeira ali e pensar ali, o que eu vou me desenvolver? Quais são as habilidades que eu preciso? Bom, eu sei gravar um vídeo? Não sei. Eu sei fazer um roteiro de fala para gravar um vídeo? Como é que eu transformo a minha peça jurídica, o meu case, numa fala em vídeo de 1 minuto e meio? Como é que eu estruturo isso? É isso, é pensar sobre isso. Não tem fórmula mágica. E especialmente nesse sentido também, Sônia, a gente traz a informação de que não basta só ter um roteiro. Você tem que dominar a fala sobre ele, você tem que ter domínio sobre como você vai encaixar ele numa conversa entre nós 4, por exemplo. Então, via de regra, tudo aquilo que é entregue muito facilmente, ele é superficial. Ele é o papel de presente bonito e você abre a caixa e não tem nenhum conteúdo substancial, né? E eu gosto desse tipo de cliente, porque daí o trabalho que a gente faz aparece muito fácil. Entendeu? Eu acho maravilhoso essa parte, né? E tem uma outra questão... E tem bastante cliente assim. Tem, gente, assim, direto, tá? Assim como também, por exemplo, em eventos aparece, mas fulano me ofereceu por tanto. Eu falei, olha, eu consigo fazer assim, assado, porque eu sei o que engloba. Porque na hora que o evento dá certo, foi todo mundo. Na hora que deu errado, foi a Roberta. Então, eu tenho que também me posicionar. Então, por exemplo, o filé mignon, gente, ele tem uma faixa de preço. Se o cara tá te vendendo um negócio muito abaixo, alguma coisa ele não vai sair direito. Mas você tá no seu direito de escolher aquilo, né? Então... eu cuido bastante com essa entrega real, com essa vida real, e gosto muito do que a Sônia falou, que é assim, fazer as coisas bem feitas é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. A questão é ter coragem de mudar, de sair da zona de conforto, fazer escolhas e saber para onde você tá, aonde você tá e aonde você quer chegar. E aí tem um ponto que eu vou fazer aqui o link direto. Você só tem coragem quando você assume uma vulnerabilidade. Eu só fui procurar a Sônia quando eu assumi para mim que eu não tinha aquela aptidão. Então, as pessoas ligam muito a coragem como algo que elas não fazem essa associação. Quando que você precisa ter coragem? Quando a vida está te exigindo ali uma mudança de paradigma. Quando você está vulnerável. Então, as pessoas precisam entender que grandes movimentos que exigem coragem têm por trás uma vulnerabilidade e tá tudo bem. Porque ao reconhecer essa vulnerabilidade, você se cerca das pessoas certas
para que aquela vulnerabilidade vá embora. Claro, Ou você toma uma decisão, claro. né, que vai te tirar daquele lugar de vulnerabilidade. Então, essa coragem, né, de empreender e de se tornar empresário, de comunicar e se comunicar bem, ela parte dessa premissa de reconhecer que nesses pontos você precisa de capacitação e melhoria. Sim. E aí a gente faz o apanhado no sentido de que nós não podemos criar uma imagem profissional de arrogância, né, de ostentação, aquilo que não é de fato verdade. Você pode até ostentar, se você garantir que sustenta aquilo, tá tudo bem. Também não podemos criar uma imagem de extrema vulnerabilidade, porque também isso não atrai clientes Perfeito. que se identifiquem, que sejam bons clientes, né? Porque normalmente vem com uma dificuldade muito grande daí. Então, o meio ponto, o equilíbrio é o saudável. E para criar esse equilíbrio, essa construção de autoridade, de uma imagem profissional consistente e bem ponderada, criando identificação, porque eu tenho as minhas vulnerabilidades também, mas, de certa forma, tenho clientes muito bons que galgam a minha carreira de uma forma de ascensão. Como é que a gente cria isso, Sônia? Como é que a gente cria esse perfil consistente, com humanização, mas também com um pouco de, olha, eu sou muito boa no que eu faço? Eu coloquei aqui a palavra antes, coerência. Eu vou só deixar ela aqui. Eu trago uma outra, intenção. O entender e saber que tudo que a gente publica, tudo que a gente faz precisa ter uma intenção, porque ela está sendo vista, ela está sendo comunicada, ela está sendo percebida. E aí, como exercício prático aqui de entendimento, no marketing se usa muito a jornada do cliente, a jornada do herói, perdão. E aí, a jornada do herói é assim. Vou dar um exemplo dos filmes de Hollywood. A gente tem um mocinho que ele se vê numa situação ali que ele precisa de ajuda, aí precisa aparecer alguém para ajudar ele, e aí ele passa por vários problemas, até que lá no final ele tem um final feliz. Certo? Quem é que a gente é nesse ponto, quando a gente está se posicionando nas redes sociais? Eu, advogada, quero me posicionar nas redes sociais com consistência, passando credibilidade, com a minha autoridade. Eu sou essa pessoa que dá a mão. Que Essa dá função a mão do mentor, né, Sônia? Eu sou a guia, exato. O mentor, ele é guia. A pessoa compra um atalho de tempo. O mentor, ele te dá a mão e deixa tu gastar menos tempo. Exatamente. E é assim que a gente deve se posicionar nas redes. Eu sou a guia. Quando eu tô falando do meu conteúdo, eu sou a guia. Eu não sou quem está vivendo aquela situação, né? Como é que eu tô ajudando aquelas pessoas que me seguem? Que provavelmente com aquilo que tu já viveu. Exatamente. Voltando, né, no que a gente já falou aqui, se eu tenho a percepção do todo, se eu sei para quem eu estou falando na rede social, eu sou a guia. E esse entendimento, Jéssica, vira a chave. Ele vira a chave porque aí a gente, sim, né, é uma palavra também que já está bastante pejorativa, mas ela cabe muito bem aqui, a gente se empodera desse conteúdo. Então, eu sou especialista em direito de família, eu vou falar sobre. E aí as pessoas nos veem assim. As Isso é uma pessoas forma que compram de da vender. gente. Isso é uma forma de vender, porque eu vejo assim, ó, né? Paulinha nos comentou que tem essa dificuldade, vamos colocar assim, de se expor em fala, né? Eu, por exemplo, não tenho dificuldade de falar. Bom, vocês já observaram aqui, né? Mas eu tenho dificuldade de ser consistente. Para mim, a constância é uma dificuldade. Então, abrir e postar sempre. Eu sei que isso é um trabalho, né? E a gente consegue programar, enfim, para que isso vire hábito e rotina. Mas eu digo, como se vender, tirando essa parte que a gente já entendeu que precisa ser trabalhada, né? De postar com consistência, com constância e com uma fala aberta mostrando que realmente está disponível. Mas além disso, além do conhecimento também, sou especialista em direito de família e sei falar sobre isso. O que a gente pode dar de dica para as nossas advogadas que talvez tenham esse bloqueio que nós também temos, né? Cada um na sua dificuldade. A Paula está fazendo um grande trabalho nas redes sociais. E eu entendo que ele deve ser visto como exemplo. Como é que a gente usa profissões como médico, advogado, enfim, a gente está falando aqui de profissionais sêniores com profissões extremamente importantes. Quando eu me coloco nesse papel de guia,
Então, como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso trazer essa informação? E na prática, como é que eu faço? No dia a dia. Quando eu estou conversando com um cliente, quando eu estou escutando uma notícia no jornal que tem a ver com a minha profissão, bloco de notas. Anota ali a ideia. Qual é a analogia que eu posso fazer com o meu trabalho? Como é que eu posso trazer de exemplo aquilo? Então, assim, ó, aqui a gente já tem 2 segmentos. O que o nosso cliente trouxe. Então, eu trabalho com herança, então é uma briga de família, algo que poderia ter sido construído lá atrás, né, Paula? E planejamento não foi, de né? societário, por exemplo? Né? Exatamente. E aí, né, houve o óbito, houve tal, e aí o caos. Então, assim, eu vi na prática ali, trouxe o case para mim. Então, o que eu posso trazer para os meus vídeos? Né? Uma notícia no jornal, algo que foi estampado ali, que tem a ver com a minha área. Por que isso aconteceu? Por que isso virou manchete? Como é que eu posso trazer isso para que outras pessoas, né, não passem por isso? E aí, Jéssica, entra um ponto importante que aí passa muito pela fala do influenciador, né? Que realmente a gente não quer ser esse influenciador, mas a gente influencia, que para mim é extremamente importante, até quando eu comecei a produzir conteúdo, e isso eu falo para os meus mentorados, é que, é claro que inconscientemente ou conscientemente, né, para a gente está produzindo conteúdo, sendo guia de forma educativa, para vender o nosso produto. Mas é mais que isso. Para mim, o que me move é que enquanto a Paula está colocando conteúdo de qualidade, a Roberta está colocando conteúdo de qualidade, eu estou colocando na minha área de comunicação, eu estou ajudando a fazer uma sociedade melhor. Com certeza. Porque se a gente não se posiciona, outras pessoas se posicionam. E as bets estão aí para mostrar isso. E às vezes não tem tanta qualidade. Às vezes não é um profissional, né, tão gabaritado. Ou é também. Mas se a gente não posiciona, outros se posicionam no nosso lugar. Então, eu quero para o meu filho que ele entre na rede social e ele tenha conteúdo de qualidade. Então, eu vou ajudar a produzir esse conteúdo de qualidade. Então, é isso. Então, não adianta a gente ficar reclamando que tem um monte de besteira nas redes sociais se a gente não está contribuindo. E assim, ó, Jéssica, eu quero trazer um outro ponto, tá? Fugindo um pouco das redes sociais, do posicionamento, que é uma coisa que eu falo na minha palestra e vou falar no evento de vocês, que aí agora fugindo bem aqui do que a gente está falando, que é trazer o advogado principalmente para pensar sobre isso. Vocês concordam que vocês trabalham muito escrevendo, muito lendo, que quando eu vou ensinar os meus clientes de marketing e vendas, a primeira dor é: eu não quero gravar vídeo, eu não quero estar nas redes sociais. Ai, Roberto, eu falo, relaxa. Não quero gravar videozinho. Relaxa, calma. Tem várias outras maneiras de você vender. Tem vários outros canais para você vender. Você pode se posicionar de várias outras maneiras. Entendeu? Então, mostrar também que existe o posicionamento da rede social, ele vai te trazer uma outra visibilidade, etc. Mas posso te dizer uma coisa, o cliente bilionário, ele não está sentado nas redes sociais. Isso é uma coisa que eu posso afirmar, porque eu atendo alguns. Tá? O milionário, o cara que faz 500 milhões por ano, 300 milhões por ano, o time dele tá lá, mas tu quer acessar ele, não vai ser só nas redes sociais. Claro, temos os fenômenos hoje, João Adib, que é meu cliente também, João Adib Marques, faço muita coisa de evento para eles, que é o CEO que virou influenciador. Temos aí o Ale da Cacau Show, a gente tem aí a Chay da Hope, a gente tem Nubank, Cristina Junqueira. Então, assim, temos vários, né? Só que vocês concordam que eles já construíram antes muito no offline para trazer isso para o online. Então, também eu queria falar sobre essa coisa que a pessoa desespera em estar, e a Sônica do jornalismo sabe que a comunicação da rede, ela vem muito antes, né? Para uma pauta chegar na TV, para uma pauta chegar, inclusive aqui conosco, houve conteúdo antes gerado que não só teve a comunicação, conheci a Paula num evento presencial. Eu conheci a Sônia quando a rede social nem existia. Entendeu? Então, as pessoas também quebrarem um pouco esse paradigma, e quero falar muito sobre isso na vida empreendedora, que muitos dos negócios, eles estão feitos também na vida real. Então, por que eu digo isso? Sem dúvida, a rede social, ela te traz uma outra projeção, você tá na TV, você tá aqui no podcast,
é inegável. O conteúdo da fala e do visual, ele traz uma comunicação que é diferente do rádio, que é como uma comunicação diferente do e-mail, que é uma comunicação diferente que um livro traz para você. Então, assim, tem vários meios de se comunicar e de se vender, né? Então, eu quero trazer muito isso, que é o que eu digo na minha palestra, que é gerando valor para não brigar por preço. O quanto você gera de valor no seu cliente para você não ter que ficar se rifando. Então, o que você pode se posicionar complementando? Eu sou uma pessoa como a Sônia, eu gosto de comunicar, eu gosto de falar, eu tô em todas as redes sociais, cada negócio tá em uma rede, nem todas, Sônia, você pode falar com mais propriedade que eu, né? Nem todas as redes sociais são para todo mundo, gente. TikTok é para uma coisa, LinkedIn é para outra, YouTube é para outra, né? Kawaii é para outra, Deezer é para outra. Então, o próprio Spotify, né, YouTube, então a gente tem muitas redes para se posicionar, então existem outros meios também de se vender e de se comunicar, que às vezes é uma dor que o advogado fala, pô, eu não vou fazer, eu não quero gravar, né, e depois ele acaba se conectando e acaba tendo a vontade, que nem a Paula, eu vou procurar uma especialista, porque agora eu já tenho aquela minha base do offline feita, e quero, e me sinto segura para chegar e falar, não, vamos, né, ter agora uma especialista em comunicação, porque realmente, né, Sônia, desde que me conhece aqui, eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar, isso facilita muito a minha parte de vendas, com certeza, não vou negar que não, mas também entendi que muita venda que eu faço ao longo do ano, ela não vem necessariamente do meu posicionamento nos vídeos. E é importante a gente trazer a informação de que hoje o advogado ainda cresce muito mais no boca a boca do que no meio digital. A indicação. A indicação, a fala com confiança de um cliente que já foi teu e teve um bom resultado, ou que mesmo não teve um bom resultado, mas sabe que o trabalho foi feito com excelência. Mas foi amparado. Exato. É aquele que te garante o retorno de mais cedo. Não, e até o evento como vocês vão fazer, que é uma ótima oportunidade de as pessoas se comunicarem, se conectarem, porque o digital ele também trouxe muito, por isso que eu digo, a gente está muito ligado, mas separado, que é às vezes você está o dia inteiro, no caso do advogado, trancado no escritório, lendo peça ou escrevendo peça, ou ali na frente com IA, com a sua secretária, enfim, e você acaba não saindo daquela bolha, vendo outras oportunidades, né? Então, tem isso também. E aqui eu acho importantíssimo a gente falar. Vocês estão vendo este podcast hoje? Então, esses dois fenômenos, essas duas mulheres maravilhosas vão dividir o conhecimento conosco nos dias 10 e 11 de setembro, na 9ª Conferência da Mulher Advogada. Nós estamos preparando um evento incrível, com diversos temas, para além do jurídico, que é importante, a nossa capacitação técnica ela é muito importante, mas a gente precisa resolver essas dores, né, se do você nosso quer ser uma público. Advogada empresária, Exatamente. se comunicar bem e vender bem, Vocês não podem perder a oportunidade única de ter essas mulheres no nosso auditório aqui da seccional. Na seccional inteira, porque A gente vai lotar isso aqui. Não deixem de participar. Essa conferência ela tem como foco o empreendedorismo, a comunicação, a inovação. Nós não somos seres alheios às transformações que estão acontecendo, né, na forma de trabalhar e na própria sociedade. Então, a gente precisa falar sobre esses pontos e eu acredito que vocês vão trazer muito mais informação para a gente nesses 2 dias que a gente vai ter aqui, de muito aprendizado, de muita troca, de networking, de qualidade, porque juntas nós somos infinitamente mais fortes. Nós teremos a oportunidade incrível de colocar mulheres potentes no palco, falando sobre as suas áreas de conhecimento e especialização. Então, fica aqui o meu convite para você que está vendo esse podcast hoje. Se prepara para os dias 10 e 11 de setembro, porque isso aqui vai estar incrivelmente sensacional.
E veja, a nossa conferência tem a tendência a ser uma conferência muito dinâmica, como essa nossa conversa hoje foi. Então, vai ser uma conferência muito prática. E para trazer esse dinamismo mais um pouquinho, a gente se encaminha para o encerramento. Eu vou fazer um ping-pong com vocês três. Ai, maravilha, adoro. Eu amo também ping-pong, que eu acho que a gente consegue resumir e trazer aquela primeira palavra que aparece na frente da nossa mente quando pensamos sobre isso. Então, as respostas serão rápidas, tá? Empreendedorismo em uma palavra, Roberta. Eu gosto muito do meu slogan, que é: produto a gente leva na sacola e serviço a gente leva no coração. Faça bem feito, porque o produto pode mudar, mas se a experiência foi boa, você vai ter cliente eternamente. Empreendedorismo em uma palavra, Sônia. Resiliência e posicionamento. Paulinha, empreendedorismo em uma palavra. Coragem. Muito Boa. bom. Comunicação em uma palavra. Comunicação em uma palavra. Assertividade. Sônia. Intenção. Paula. Copiando a Sônia. Vou com o relator. Eu vou com o especialista. Não, eu penso que intenção realmente seja a palavra, porque comunicação é intenção. É, né? Tudo que a gente coloca, acho que deve ser intencionado, né? Um erro que todo profissional da advocacia deveria evitar. Não ter medo de se posicionar. Sônia. Ao se posicionar, dando continuidade, ao se posicionar, tenha em mente para quem e onde quer chegar. Paula. Um erro que todo profissional da advocacia deveria evitar. Deixar de procurar conhecimento em outras áreas. Perfeito. Perfeito. Eu fico com a especialista. Uma qualidade indispensável para liderar. Uma qualidade indispensável para liderar. Olha, eu como líder considero que você passar segurança quando você fala com a sua equipe. Sônia. Eu fico com a especialista, só juntaria a conexão, talvez. Paula, uma qualidade indispensável para liderar. Eu penso que comprometimento com a entrega, que foi o que a Roberta trouxe. Muita gente promete, mas não entrega. E isso é o caminho para o fracasso mais certo que você pode ter. Eu acho que eu vou me estender só um pouquinho aqui, porque a palavra continua sendo um grande capital. Se você prometeu, entregue. Eu somaria a tudo isso com identificação. Acho que um líder que se identifica com os seus liderados vai mais longe também. Tá? Só para eu complementar. Gostei. Um livro. Agora ficou bom. Eu gosto do Oceano Azul, como é que é o nome? Esqueci agora. Que é um livro, tá? Que ele fala... Esqueci o título dele agora, mas esse foi um livro divisor de águas. Eu li ele em 2017. A Estratégia do Oceano Azul. Ele fala... Todo mundo briga pelo preço, pelo Mar Vermelho. Mas se você souber se posicionar, mesmo que isso no início seja difícil, você vai nadar num oceano aonde você lidera, logo você consegue mais posicionamento e preço. E foi isso que eu escolhi fazer desde o início. Então, esse livro, para mim, foi muito importante lá atrás, em 2017. A Estratégia do Oceano Azul. E hoje ele continua em voga, muito alto. Recomendo fortemente, principalmente se você está com dificuldade de encontrar o seu caminho. Sônia, um livro. Um livro. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Eu já li. Maravilhoso. Ele relata, né? Ele mostra muito o quanto é importante a gente ter essa convicção de se posicionar e fazer para a plateia, mas não se preocupar com a plateia. Né? Paula, um livro. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Amo também. Esse eu não li ainda. É excelente. Ele parece tratar apenas sobre o dia da morte, que é um dia que vale a pena viver, mas ele fala sobre como enfrentar as várias mortes que a gente passa durante a vida. A morte de um relacionamento, a morte de um negócio, exatamente. E aí ele fala dos processos de luto, né, e da importância de respeitar esse processo. Eu li esse livro num momento muito crucial da minha vida, que foi quando eu decidi
deixar para trás a sociedade que eu estava, 10 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo outras escolhas e acreditar em mim. Então, esse livro é muito bom, mas eu tenho um outro também que foi determinante, que é Felicidade Autêntica, que aí entra nessa questão da neurociência um pouco. Depois de que o básico está atingido, então você come, se veste, mora bem, os níveis de felicidade se alteram pouquíssimos pelo saldo na sua conta. Então, talvez essa clareza precisasse chegar a muitos. E isso é verdade, porque se você pegar vários empresários que faturam milhões, eles vão te dizer, depois, chegar até o valor X mudou muita coisa, mas depois que eu passei a fazer, 50 milhões e 300 milhões, teve coisas que eu dou muito valor que não mudaram. Porque o principal, que é o dinheiro, ele te ajuda a trazer uma segurança, ele não traz felicidade, mas ele te ajuda a trazer conforto, segurança e etc, né? Ou seja, o básico, tem coisas que depois... E as pessoas acham que não, mas se você passar a conversar com pessoas desse meio, você vai entender que é isso mesmo. Pô, eu vou indicar o meu, né? O meu é Uma Alma Indomável, de Michael Singer. Fala sobre coragem. Coragem de ser quem somos. Como é que é? Alma? Uma Alma Indomável, Uma Alma Indomável. de Michael Singer. Perfeito, tá? Só leio. Vou ler Não os vou 3, dar spoiler. Tá? Vou ler os 3. Um hábito diário, Roberta. Um hábito diário, por incrível que pareça, eu não falo isso nas redes sociais, mas é indispensável eu tomar café da manhã com a minha mesa posta todos os dias e rezar antes de tomar café da manhã. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu não falo sobre política e religião, mas é um hábito que eu não abro mão. Botar uma mesa de café da manhã bonita todos os dias que eu posso fazer, eu faço. E rezo todos os dias de manhã, antes de tomar café da manhã. Deixa eu só fazer um recorte de 30 segundos. Isso eu aprendi na neurociência, sabia? O fato de você se presentear, se priorizar, colocar você como primeiro plano sempre no primeiro horário do dia. Então, se vai tomar café em casa, a mesa posta bonita é pra você. Se eu vou me arrumar em casa, a roupa bonita é pra mim. Eu acho isso maravilhoso, tá? Isso é um ótimo hábito. Sônia? Eu não vou poder falar diferente, porque esse é o meu hábito também. No café da manhã, com meu marido e com meu filho, é o que me alegra. Eu falo que eu durmo e acordo com fome para tomar café, eu durmo para poder tomar o café. A reza também é algo muito presente na minha vida. Eu sou muito grata a tudo que tenho e a tudo que eu construo. Então, a oração também está sempre presente na minha vida. Um hábito diário. Olha, eu vou dizer que por muito tempo eu também não tinha como tomar o café da manhã com tranquilidade, né? Porque era uma correria muito louca, assim. Saímos todos às 7h30 da manhã, deixava meu filho na creche, enfim, eu não tinha esse momento, porque era muita correria. E hoje, realmente, poder sentar pela manhã e tomar um café da manhã com o meu filho é impagável. Não tem preço para mim. É uma coisa que eu consigo observar. Tipo, uou. E se tem visita na minha casa, eu sempre falo, olha, se quer sair correndo, pode sair, não tem problema. Mas eu sempre faço meu ritual de café da manhã, tipo, se minhas amigas vão dormir na minha casa, ou minha mãe, ou não importa, né? Eu falo, eu vou fazer, você vai ficar pro café ou não vai. Mas a gente tem que sair super cedo. Eu vou acordar um pouco mais cedo, porque é muito importante. Lógico, às vezes eu tenho montagem de evento, vai virada, não dá. Mas por isso que eu digo, majoritariamente é inegociável. E a gente volta na palavra que eu acho que foi a regente mora aqui do nosso podcast, que foi a intenção, né? Eu acho que nada mais é do que estar ali presente 100% como prioridade naquele momento do café da manhã. Acho que não é só no café, acho que é num banho, plus premium, Pro Max, né? Mas é que geralmente eu gosto muito do ritual do café, porque é como bem a Sônia falou, perfeito, assim, ó. Tu vai dormir, quando tu acorda, as primeiras coisas, aí a neurociência vai dizer, as primeiras coisas que tu faz no teu dia, elas também vão dizer muito sobre o seu dia e vão reger muito sobre a sua vida. Então, se você tá sempre vida louca, se você não tem agenda, eu sou uma pessoa que eu tenho agenda e na minha agenda é anotado. Café da manhã, academia, escrever, eu gosto de escrever toda semana, eu tenho um diário que eu escrevo toda semana, né, de anotações importantes para minha vida, de uma maneira geral. Então, assim, se você não consegue parar
para planejar e guiar a sua vida, você vai ter deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, você estar conectado com você vai dizer muito sobre o restante, né? Então, é o que você dá valor. Ah, mas eu não gosto, eu não tenho fome, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas, assim, para mim, Roberta, é importante para o meu CPF intenção, né? E para o meu CNPJ, fundamental fazer esses rituais, né? Porque eles me conectam, me acalmam, eu consigo fluir bem. E daí, gente, eu trabalho às vezes 14, 16 horas por dia, se precisar, sem problema nenhum. Mas é um ritual que que é inegociável. Só para amarrar, eu acho, com o que a gente conversou, e agora com a fala da Roberta, com a fala da Paula, talvez quem esteja nos assistindo não possa fazer essa escolha também, gostaria de estar num café da manhã. Eu também, já na minha época de repórter, eu saía de casa às 4 horas da manhã, Roberta. Isso. Eu saía de casa, né, já teve um momento que eu amamentei meu filho, deixei às 4 da manhã, fui trabalhar e, né, enfim, depois minha mãe pegava. Então, assim, tem momentos da vida que a gente não consegue. Mas aí, revivendo o que a gente conversou aqui antes, talvez a gente entendendo né, o que a gente quer, puxando essa responsabilização e aí essa abertura para aprender coisas novas, né, treinar novas habilidades, então a gente começa a construir esse novo caminho. Claro, porque foi planejado eu chegar nesse patamar. De poder às fazer vezes isso. não tanto, mas o meu foi muito planejado ter esse tipo de vida. Foi bem planejado eu chegar aqui. Assim, a gente ter essa intenção, né? E aí descobrir meios pra gente ir galgando, sempre vai ter, né? Apesar de a gente conseguir fazer essa situação que a gente está dizendo aqui, a gente já tem outros planos. Claro. Talvez agora seja o jantar, talvez agora seja não sei o quê. Né? Eu quero emagrecer. No meu caso, por exemplo, também teve então, várias assim, coisas. Né? De não querer mais trabalhar todo final de semana. Eventos era de segunda a segunda. Já passei por isso também. Todos nós. Como repórter ali, sábado, domingo, feriado. Dia santo. Então, assim... Não, e aí vai dia santo esquece. A agenda é segunda, sexta, sábado e domingo. Eu tinha que escolher trabalhar no Natal ou no Ano Novo. Isso. Né? Então, assim, enfim. Então, a gente, né, se responsabilizar, a gente ter essa intenção, a gente buscar esse desenvolvimento, e aí a gente vai... Isso. E cada um no seu momento, né? Então, por exemplo, eu costumo dizer, gente, que empreender é que nem ter filho recém-nascido. Você com uma criança recém-nascida em casa, ela não vem com manual de instrução. Você vai ter que se dedicar, que nem a Sônia, eu amamentava tal hora, dá para manter de maneira tudo? Não, vão ter períodos, né? Mas se você também souber o que você quer, se você tiver a intenção onde você quer chegar, vamos adaptando. A vida que eu tenho hoje, que eu consegui construir com mais qualidade, ela foi literalmente construída. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Né? Então, é mostrar que assim, não é a gente, nós estamos aqui com, como eu digo, com a vida ganha e fácil, mas eu planejei me dar ao luxo de ter esses momentos. Né, que para mim são importantíssimos e que foram construídos para isso e que vai ter altos e baixos. Às vezes eu fico fico. Pô, eu pego o voo às vezes 6 horas da manhã, às vezes fui dormir 1 da manhã, dá para tomar café arrumadinho às 4 da manhã? Às vezes não dá. Montagem de evento fora. Gente, para quem não sabe, o evento ele não fica pronto, você não rola igual no feed faz assim e ele tá pronto. Né? Então, são 18 horas, às vezes, trabalhando para botar um evento no ar. Então, tem muita coisa envolvida. E essa questão da Sônia falar, é que nem o jornalismo, né, Sônia? O povo vê vocês lá bonitos na televisão, mas não imagina o bastidor que é para chegar até lá. Então, muitas rotinas, muitas profissões trabalham fora dos horários, tá, gente? Vocês advogados, por exemplo, vocês trabalham muito pelos horários do tribunal. Então, vocês são regidos também por órgãos que vocês não têm controle. Mas vocês conseguem controlar a partir do momento que, se lá funciona assim, como é que eu vou me adaptar? Exato. E que bom que a gente tem essa percepção, né? Tem um meme na internet que é essa parte... Essa pequena parte se chama felicidade. Então, talvez esse café da manhã seja a felicidade de um dia longo e cheio que não teve nenhuma notícia boa. Ou de pessoas que sentam para jantar. Não consegue ver a família o dia inteiro, mas o jantar... minha casa é a janta. Quando eu morava na casa dos meus pais, o ritual do jantar, todo mundo junto, era sagrado.
Vamos voltar para nosso pensamento de que somos mulheres fortes e empoderadas. Uma mulher que te inspira. Uma mulher, eu gosto muito da Cris Arcangeli, porque a Cris, ela foi muito pioneira. Muito pioneira. Ela lá atrás, ela que foi responsável por trazer as grandes marcas de luxo do país a primeira vez, né? Depois veio o Daslu, depois veio tudo isso. Então eu gosto muito da Cris porque ela é não só corajosa, mas ela foi disruptiva num mundo, gente, que lá atrás, hoje a Cris tem 60 e poucos, mas lá atrás, que era predominado por homens, majoritariamente, e mulher empreender era uma coisa fora da casinha, assim, era quase inexistente, né? E ela largou uma vida de dentista para ser empresária. Então, assim, tem várias outras mulheres no mundo, mas eu gosto muito de falar dela, porque ela é um modelo real, ela é modelo Brasil, ela enfrentou, que nem ela fala, já enfrentei não sei quantos planos econômicos, né? Ela foi uma pessoa que abriu um mercado externo, sempre teve visão de inovação, então eu gosto muito da trajetória empreendedora dela e desse modo corajoso e disruptivo que ela sempre foi. Sônia, uma mulher que te inspira. É a minha mãe, Dona Marisa Campos, o olhar carinhoso dela, solidário, comportamento solidário que ela tem, e por ter passado por todas essas mudanças aí da sociedade em relação ao nosso gênero, né? Então, esse entendimento e estar inserida em todo um contexto, eu acho que nessas últimas gerações a gente passou por muita coisa, né? E conseguir entender e se adaptar. Então, eu vou para uma solução mais caseira, mas é o que me move e eu acho que é o que traz essa resposta para a comunicação, né? Fechando aqui, a comunicação, ela é técnica, ela é desenvolvimento, mas a gente não pode perder a ternura, a gente não pode perder, né, essa essência, né, que move cada um, né? É isso que vai fazer com que a gente se comunique bem. Paula, uma mulher que te guia, que te inspira. Que me inspira é a Djamila Ribeiro. Depois que eu li o livro dela, li alguns, mas eu pude compreender, é um tema que me interessa, as questões de racismo, do ser antirracista, essas diferenças, o lugar de fala, o entendimento de que não partimos todos do mesmo lugar. Eu acho que a gente tem um papel importante enquanto coletividade e foi nela que eu realmente entendi a importância de muitas coisas que eu já entendia, que eu já sabia, mas de firmar esses posicionamentos para o coletivo, trazendo algo para o coletivo. E, finalizando, né, agora a gente vai para o encerramento mesmo, uma frase que guia a sua carreira e que poderia ser utilizada na advocacia feminina, Roberta. Eu acho que essa frase que eu adotei como slogan para os meus negócios, que é: produto a gente carrega na sacola, mas e serviço a gente carrega no coração. Toda vez que eu posso proporcionar uma experiência, seja para os meus familiares, para os meus amigos e nos meus negócios, eu acredito que a gente leva isso adiante, mesmo que eu decida daqui a pouco ser dona de casa e não mais empresária. Então, quando a gente oferece boas experiências, o que vai ficar e o que vai fazer as pessoas te procurarem é aquele momento bom que você proporcionou para elas. Porque produto vai e vem. Comprar coisas você pode fazer em vários lugares. Agora, você proporcionar uma boa experiência, isso já é uma outra coisa. Então, eu procuro sempre fazer o meu melhor, oferecer o meu melhor. Todo o meu time, de todos os meus negócios, eu também, a cultura da minha empresa é essa, de todos os meus negócios, apesar de ter coisas diferentes, que é: faça direito, faça bem feito, faça com amor e com responsabilidade. Porque a experiência fica, o produto ele vai embora depois. Sônia, uma frase que guia a sua carreira que pode servir como dica para a advocacia feminina. Que eu aprendi ao longo da carreira não basta ser, precisa parecer. Boa. E aí, é uma tese aqui, né? Mas deixo só umas ideias. Não é que precisa ser igual a todo mundo. É encontrar nossa forma de parecer. Mas que eu preciso me posicionar, que eu preciso parecer
Eu preciso. Se antes a gente tinha a lista telefônica, hoje a gente tem a rede social, hoje a gente tem os palcos, tem as palestras, tem os convites para participar de podcasts como esse, que muita gente diz não. Então, eu preciso me posicionar sim. É isso. Paula, uma frase que guia a sua carreira que pode ser absorvida pela advocacia feminina. Bom, eu venho de uma criação muito tradicional, né? Lagiana, interior. Pinhão. Eu cresci numa cidade de 4.000 habitantes e o que eu aprendi, o teu nome é a única coisa que tu tem. Então não joga ele fora. A reputação, né? Reputação, que a Sônia falou. É. Então, mas essa questão da frase, do nome, é o que eu penso sempre. O teu nome é a única coisa que tu tens. Não joga ele fora. Perfeito. Eu acredito que nós tivemos aqui um podcast maravilhoso, né? Todos os conhecimentos que trouxemos e as identificações que fizemos entre nós também farão, com certeza, que as advogadas femininas também se identifiquem. Então, eu vou encerrar o nosso podcast, deixando o meu agradecimento pela presença de vocês e também fazendo o convite para todas as advogadas de Santa Catarina, que, como a doutora Paula falou, nos dias 10 e 11 de setembro a gente vai ter a 9ª Conferência Estadual da Mulher Advogada aqui na nossa seccional. Se antecipem, comprem os seus ingressos, porque a gente pretende lotar este local, especialmente porque teremos grandíssimos nomes presentes aqui conosco. Será uma conferência extremamente prática, pragmática, com capacidade técnica, mas também com grandes nomes que trarão essa desenvoltura humanizada para que a gente aprenda, absorva e aplique no nosso dia a dia. Eu agradeço demais a presença de vocês, especialmente a presença da doutora Paula, que conduz esse podcast sempre que possível, mas também espero vê-las e revê-las na Conferência Estadual da Mulher Advogadas nos dias 10 e 11 de setembro. Vamos fixar esse save the date aí na nossa cabeça. Muito obrigada, tá, meninas? Se tiverem um fechamento para fazer, este é o momento. Eu quero agradecer e quero convidar você, advogada, que tem dificuldade de empreender, que você quer começar, mas não sabe como, vem para o evento. Eu vou estar, a Sônia vai estar e várias outras mulheres que já percorreram esse caminho estarão lá abertos a falar sobre temas que às vezes nem estão nas redes sociais e você também se conectar com outras mulheres que se identificam com o problema e que podem também ajudar umas às outras, né? Inspirando, fazendo contatos e até você enxergando coisas por outros prismas. Então, eu espero vocês 10 e 11 de setembro. Faço das minhas palavras, a da Roberta, e também agradeço, né, quem nos assistiu, agradeço a oportunidade, é sempre uma troca, que bom poder participar, que bom poder, né, se comunicar aqui e absorver o conhecimento de todos vocês. Obrigada. Eu só tenho a agradecer a vocês que aceitaram o nosso convite, agradecer a Jéssica, que veio lá de Criciúma para apresentar esse podcast, e conduziu de forma maravilhosamente bem. Eu queria que tu viesse toda segunda, terça-feira do mês para Florianópolis. Eu sei que isso é uma utopia, mas te agradecer mesmo, porque tu colocou a tua intenção nesse projeto junto comigo, né? Junto com a doutora Herta, nossa presidente, e essa intenção tem feito com que a gente consiga alcançar coisas muito, muito, muito boas para a advocacia feminina. Muito obrigada. Esse é um local de voz, de fala, é o nosso local onde nós nos sentimos bem e também nos conectamos sempre. Até o próximo podcast Direito Delas.